Olá, queridos leitores! Aqui é só uma pequena fã com um vídeo que é sobre avisos. Então, por favor, ouçam esse áudio, porque eu preciso falar com vocês. Então, o primeiro aviso é que eu vou estar saindo de novo em viagem, logo logo. Mas eu deixei frente no canal, então se eu parar de dar like e colocar coraçãozinho é porque eu já estou fora da cidade, não posso fazer nada, porque acho que eu vou estar sem internet. Segundo aviso é que eu tô querendo fazer um livro e eu estou escrevendo 3 livros, porque eu sou uma pessoa estranha, eu começo a escrever um livro maravilhoso e paro na metade. Mas uma inscrita, ela me pediu para mim fazer o livro, porque ela algum dia, se eu fizer, ela irá comprar. Então eu fiquei pensando, esse é o meu sonho? Horas, por que não perguntar para o meu público se eles gostam dos meus livros e se eles têm alguma sugestão para mim? Então, eu vou aqui as sinopses e vocês me digam qual é que vocês mais se interessaram dos livros, porque eu gosto de todos eles. Bom, o porém dos meus livros é que eles não são nada parecido com as minhas fanfics, porque os meus livros são o que eu gosto de ler e não o que eu escrevo para vocês. Normalmente eu gosto de ler ou romance de época ou aventura. Então, é muito difícil. Vocês não vão encontrar a Síndrome de Estocolmo nos meus livros, entenderam? Sem Síndrome de Estocolmo. Eu não vou escrever um 365 dias como a mulher lá que escreveu. Então, o meu primeiro livro é Grace Hale, Expulsa do Inferno. Bom, esse livro maravilhoso foi o meu primeiro, né, que eu pensei em escrever depois. Eu acho que eu tô escrevendo aí desde o 8º ano, eu já tô já no 3º ano do ensino médio. Mas eu nunca terminei, eu acho que eu tô na página 54. Ela tá bem na metade, na verdade, porque eu espero fazer umas 300 folhas. Aí eu bem na metade, metade seria 150, mas tudo bem. Faltam só 100 pra metade. E eu escrevi a maioria dele em uma semana. E depois eu fui parando, eu fui escrevendo uma folha, 2 folhas por dia. E até que eu parei de escrever ele, porque eu gosto de sentir motivação. Digamos, as séries aqui do canal, Nandim, eu fico muito motivada para escrever ela, porque toda hora tem gente me pedindo para fazer ela. E enquanto as outras qual ninguém pede, eu vou ficando desmotivada até que eu começo a não querer mais escrever. E aí a minha imaginação vai terminando. Então, Grace Hale, ela conta a história da Grace, obviamente, que é filha de Lúcifer, que nessa realidade o nome do Lúcifer é Lucifer Hell. O Lúcifer, ele um dia estava andando pela Terra e ele se apaixonou pela uma humana e levou ela pro inferno com ele, já que ela também se apaixonou por ele e ela topou. Então eles tiveram a Grace, que é a filha legítima do Lúcifer. Mesmo eles sendo um casal maravilhoso e tendo uma vida de conto de fadas, eles não criaram o filho deles, porque eles se sentiram mais ocupados cuidando do inferno do que para cuidar o fruto do amor deles. Então, ela foi criada por outros demônios, que eu não vou citar agora porque é spoiler do livro. E no inferno existe uma lenda, que todos os membros da família Hell, quando completam seus 16 anos, eles traem o pai, tentando matar ele e usurpar o seu trono. Então, na minha história, é como se eu estivesse fazendo uma releitura do cristianismo, onde o Lúcifer, ele meio que teve uma birra de adolescente e foi contra Deus. Eu já ia falar Zeus, porque que mitologia grega e mitologia cristã tá indo meio da mesma linha. Se alguém aqui nos comentários for dizer não é mitologia cristã, é religião, eu vou dizer se minha mitologia grega tem chamada de mitologia porque não pode ser mais chamada de religião porque já foi refutada, eu refuto a religião cristã na hora, se vocês quiserem. Tá bom? E isso é a história. Ela como o Lúcifer estava com medo da filha dele virar uma maluca sedenta por vingança e acabar tendo que ser expulsa do inferno para criar um sub-inferno.
ele expulsou ela pra terra até passar essa raivinha dela, mas ele não esperava que ela começou a ficar com mais raiva dele por causa disso, e a grande missão do primeiro livro é que ela quer um exército pra destruir o pai dele. E Grace Hell seriam os 3, 4 livros, porque seria meio que uma grande saga dela buscando o poder dela. Meu segundo livro é Nove Caudas, que é um livro mais assim, aventura com romance. Nove Caudas eu tive mais trabalho escrevendo ele porque eu criei minha própria religião, eu criei meus próprios nomes. Então foi um pouquinho difícil e eu me inspirei em religiões como hinduísmo, budismo, taoísmo, e porque eu adoro, né, o taoísmo, e sempre tem que ter tudo que eu faço tem que ter um pouco de taoísmo ali. E tem um pouco de mitologia grega também, porque eu também adoro mitologia grega e tem tudo, meio. Então, a história conta que o mundo foi criado por uma grande deusa mãe, que criou a Terra e todas as coisas. Mas como ela só criou os planetas, uma massa oca, ela resolveu criar o grande deus da vida para ele fazer as criaturas. Aí isso daí você vê no primeiro capítulo. Mas aí ela criou 4 reinos, que é o inferno, o céu, a terra e o reino das divindades, que é comandada pelas raposas brancas. As raposas brancas, elas são as rainhas, só que tem coisas mais altas do que isso, do que as divindades, entende? E Nove Caudas conta a história de uma raposinha de 9 caudas branca que é filha da rainha, que no seu nascimento a deusa da clarividência preveu que ela seria a salvadora dos deuses. Tipo, ela só vai salvar os deuses de uma grande guerra iminente. E ela seria o ponto-chave. Ela traria a guerra e ela terminaria a guerra. Aí eu fiquei assim pensando enquanto eu tava escrevendo, por que simplesmente não mataram ela se vai ser ela que vai trazer a guerra? Mas tudo bem, né? Não vamos matar uma raposinha. Então, depois disso, ela cresce, obviamente, e vira uma grande guerreira. Mas ela resolve fugir de casa porque ela não quer ser uma guerreira e ela não pode ser uma princesa. Então ela vai pro mundo humano tentar descobrir o que ela é, quem ela quer ser. E o meu terceiro livro é Sopro de Outono, que é só romance mesmo. E é um dos meus temas preferidos, porque eu adoro romance de época. E eu sou meio boiadinha por esse romance de época, principalmente quando é romance de época chinês. Só que passa meio que no mesmo universo do que Nove Caudas, só que com algumas alterações. Então eu não diria que seria a mesma religião, porque as raposas brancas de Nove Caudas são encarregadas de trazer o inverno, enquanto em Nove Caudas elas só são as rainhas do negócio todo. Nessa história, desculpa, eu não lembro o nome das principais, nem de Nove Cauda e nem de Sopro de Inverno, vocês podem perceber que todas são personagens femininas principais, porque eu acho que tem pouca representatividade no livro de aventura de mulheres, então eu sempre coloco minhas personagens principais como mulheres. Então, conta a história de uma grande deusa, que era a grande deusa do fogo, que ela fez um pecado horrível e o grande Deus Supremo do céu, ele resolve castigar ela condenando ela a uma existência miserável. Então ela é jogada na roda da encarnação e lá ela é obrigada a passar o resto da existência dela sofrendo. Então ela é jogada na Terra como uma criança normal e sofre até ela morrer e ela reencarna de novo para sofrer mais. E é isso, e cada vida dela após a outra é mais miserável. Até que um belo dia ela consegue ter uma vida mais ou menos, uma vida não tão ruim. E é praticamente isso, porque é uma história mais nova, porque eu não escrevi muito dela, eu acho que deve ter umas 10 a 9 páginas, enquanto todas as outras devem ter 20, 30, 40 páginas. E
O resumo dessa última vida dela é que ela começa a ser uma raposa vermelha, e sim, eu adoro raposas. E essa pequena raposa, ela ganha o nome de Ai alguma coisa que no meu alfabeto significaria é, criança que traz sorte, criança de bênção, é tipo isso, entende? Ah, não, é aquele que traz sorte. Só que no dia que ela morreu, no dia que ela nasceu, o pai dela morreu. Desculpa, me confundi. Então, daí tudo em volta dela começa a desmoronar. Mas como ela nasceu com uma beleza extraordinária, quando ela já tem, assim, pelos voltas dos seus 16 mil anos, eles fazem um contrato do qual ela vai se casar com o filho do chefe da tribo das raposas das raposas vermelhas. Só que ela não quer se casar com o cara, obviamente. Ele é um babaca e tal, e ela quer ser livre, ela quer fazer o outono, ela quer ser que nem o pai dela, o grande guerreiro que sai por aí ajudando os deuses e sendo muito legal, porque o pai dela morreu durante uma guerra contra os humanos, porque os humanos acham que as raposas vermelhas são demoníacas. Então, meus amores, era isso, sabe? E eu peço muito para vocês deixarem um like, curtirem e me ajudarem muito, dizendo qual é que vocês gostaram mais. Eu sei que vocês podem acabar não dizendo nada, ou podem dizer, eu gostei dos três, mas eu não posso escrever os três de uma vez. E talvez algum dia, talvez no final desse ano, ou talvez no começo do próximo ano, eu coloque esses livros disponíveis na Amazon para vender. Muito obrigada e tchau.